Bom, no vídeo de hoje nós resolveremos uma questão super legal da prova da FGV, uma questão que trata das técnicas de contagem, permutações. Bora lá! Um fundo de investimentos disponibiliza números inteiros de cotas aos interessados nessa aplicação financeira. No primeiro dia de negociações desse fundo, verifica-se que 5 investidores compraram cotas. Então, 5 investidores compraram cotas e que foi vendido um total de 9 cotas. Então, 5 investidores compraram cotas e foi vendido um total de 9 cotas. Em tais condições, o número de maneiras diferentes de alocação das 9 cotas entre os 5 investidores é igual a... Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos chamar de N1, N2 até N5 o número de cotas que cada um dos investidores compraram. O investidor 1, o investidor 2 até o investidor número 5. Uma maneira de alocar essas cotas, essas 9 cotas, dado que todos os investidores compraram cotas, então uma possibilidade seria, por exemplo, o investidor número 1 compra uma, o 2 também compra uma, o 3 também compra uma cota, e depois você poderia ter algo do tipo: o investidor 4 compra duas e o investidor 5 compra 4. Se a gente somar todos esses números, o resultado é 9. Então, esse é um jeito de alocar as cotas. Um outro modo seria: 3 investidores compram uma cota cada um e os outros 2 compram 3 cotas cada um. Isso também, se somado, dá 9. Então, existem várias maneiras de alocar essas cotas, né? Por exemplo, 4 investidores compram, cada um compra uma cota e um investidor sozinho compra 5 cotas. Então, existem várias maneiras de alocar essas cotas. Tá certo? E ele quer saber exatamente qual é o número de maneiras diferentes de alocação das 9 cotas entre os 5 investidores. Veja, poderíamos inicialmente tratar o problema da seguinte maneira. Vamos ver qual é a maior quantidade de cotas unitárias. Qual o maior número de investidores que comprariam uma cota só? Será que poderiam todos os investidores comprar uma cota cada um? Só uma cota cada um? Bom, isso não é possível, né? Porque senão a soma não dá 9. Então, o maior número de investidores que pode comprar uma cota só seriam 4. E aí, um investidor sozinho deveria comprar 5 cotas, para totalizar as 9 cotas. O número de maneiras da gente fazer isso daqui pode ser obtido através de uma permutação. Veja, aqui é o investidor 5 que está comprando 5 cotas, mas poderia ser o investidor 4, ou 3, ou 2, ou 1. Então, claramente, são 5 maneiras de fazer esse tipo de alocação, com 4 investidores comprando uma cota e um investidor sozinho comprando 5. Tá? Então, tem 5 maneiras de fazer isso. Basta deslocar esses 5, né? E isso pode ser obtido através de uma permutação com repetição. Permutação de 5 com um elemento repetindo 4 vezes. Essa continha dá exatamente 5. Poderíamos agora reduzir o número de cotas unitárias, né?
o número de investidores que compram só uma cota. Agora vamos considerar o caso em que 3 investidores compram uma cota. Bom, se 3 investidores compram uma cota, o que pode acontecer com os outros 2? Um compra 2 e o outro compra 4. Veja que a soma dá 9. Ou os outros 2 compram 3 cada um. Tá certo? Nos 2 casos, a soma claramente dá 9. Agora, de quantas maneiras a gente consegue fazer isso daqui, né? É uma permutação de 5 com alguém repetindo 3 vezes. Essa continha é 5 fatorial sobre 3 fatorial. Isso dá exatamente 20. Nesse outro caso, continua sendo uma permutação com 5 elementos. Alguém repete 2 vezes e o outro repete 3. Total de maneiras de fazer isso, 5 fatorial sobre 2 fatorial, 3 fatorial, dá exatamente 10. Ok? Veja o que estamos fazendo, né? A gente está reduzindo a quantidade de investidores que compraram apenas uma cota. Então, começamos com 4 investidores comprando apenas uma cota. Agora, examinamos o caso em que 3 investidores compraram exatamente uma cota. Agora, vamos verificar o caso em que 2 investidores compraram exatamente uma cota. E aqui, o que precisa acontecer? 2 investidores compram 2 e um investidor compra 3. Note que a soma continua dando 9. Tá certo? Total de maneiras de você organizar isso daqui é uma permutação de 5, onde um elemento repete 2 vezes e o outro também repete 2 vezes. 5 fatorial dividido por 2 fatorial, 2 fatorial, isso aqui dá exatamente 30. E por fim, apenas um investidor compra exatamente uma cota. Total eram 9, né? Tira uma, sobram 8, para dividir para os outros 4, 2 para cada um. Total de maneiras de organizar isso é uma permutação de 5, com alguém repetindo 4 vezes. Isso aqui dá exatamente 5. Ora, o total de modos, então, de maneiras de alocar essas 9 ações entre os 5 investidores é a soma de todas essas possibilidades, né? 5 com 20, 25, com 10, 35, com 30, 65, mais 5, 70. A resposta, podemos fazer isso de 70 maneiras. Esse é um jeito de resolver o problema. Nós poderíamos também ter pensado da seguinte forma. Nós sabemos que o N1 mais o N2 mais o N3 mais o N4 mais o N5, isso tem que dar 9. Tá certo? Um jeito de garantir que cada um dos investidores compraram cotas é atribuir a cada um deles essa quantidade aqui. Ó. X mais 1, Y mais 1, Z mais 1, W mais 1, T mais 1, onde o X, o Y, o Z, o W e o T são números inteiros maiores ou iguais a 0. Tá certo? Muito bem. O que nós sabemos? Nós sabemos que essa soma ela dá exatamente 9.
Reorganizando isso daqui, ficaríamos com x mais y mais z mais w mais t igual a 4. Tá certo? Aqui vale observar que a quantidade de soluções do problema original é exatamente o número de soluções dessa equação. Só que agora nós estamos num ambiente onde a gente pode usar o esqueminha clássico do bola-traço, né? Então, eu preciso de 4 traços para separar as letras e preciso de 4 bolinhas para representar a quantidade de unidades em cada entrada dessa sequência com 5 números, sequência ordenada. Então, por exemplo, isso é uma solução, tá certo? O número de soluções para esse problema é exatamente o número de permutação desses 8 objetos. Quais são os 8 objetos? Os 4 traços e as 4 bolas. A gente vai permutar os 8 objetos. O traço repete 4 vezes e a bola também repete 4 vezes. Então, essa continha, uma permutação com repetição, 8 fatorial, dividido por 4 fatorial, 4 fatorial. Isso aqui dá exatamente 70. Tá certo? Portanto, a resposta para o nosso exercício, né, é letra B. Ok? Então, como nós podemos verificar nessa questão, né, uma questão muito interessante da prova da GV, que envolve, de maneira disfarçada, as permutações com repetição, para você determinar o número de soluções inteiras e não negativas de uma determinada equação. Tá legal? Bons estudos e até o próximo vídeo.